De repente, um grande espelho quebrou, cujos fragmentos se espalharam pela sala. O homem está suado, fica envergonhado, então cobre os olhos com a palma da mão para não ficar ainda mais envergonhado. O herói estava sentado no chão com uma camisa branca encharcada, água literalmente pingando dele. Seu olhar era assustadoramente frio, como se quisesse machucar alguém, ele era tão severo. A garota estava sentada bem na frente de um homem que queria atacá-la até a loucura. A heroína não queria deixar o homem sozinho, ela estava pronta para tudo, até para se sacrificar por ele. Já literalmente sentada sobre ele, a jovem convenceu o herói de que tal ninharia não o mataria. Aproximando-se dele, eles se entrelaçaram em um beijo apaixonado, olhando um para o outro. O casal rapidamente foi para a cama de dormir e, sem desviar os olhos um do outro, aproveitou esse momento. Nesse momento o homem fez muitas perguntas, não entendia como chegaram a esse ponto. Mas a menina não conseguiu responder num momento tão franco, ela não queria demonstrar seus sentimentos. Esta noite linda e apaixonante ficará na memória deles por muito tempo, de tão clara que foi. O início do relacionamento e do conhecimento deles foi muito incomum, ela estava pronta para matá-lo. Mas o comportamento dele a surpreendeu, ela não conseguia acreditar que alguém pudesse esperar pela morte e não fugir dela com medo. A determinação era visível nos olhos do homem, ele realmente esperava por sua morte há muito tempo. Desde o início, John quis conquistar o coração de Julia por qualquer meio necessário. Os dedos abriram cada vez mais a boca da garota, e o dono desses dedos gostou. A perna do homem abriu as pernas da mulher para os lados, ele queria que a menina se acostumasse rapidamente com as carícias. Julia não resistiu e, embora não gostasse exatamente, não resistiu. John era um vilão maluco e isso sempre assustava a garota. O homem forçou Julia a fazer coisas malucas que a deixavam sempre atordoada. Ela ficou surpresa que alguém pudesse sentir tanto prazer com a dor. Mas esta dor apenas estimulou os desejos pecaminosos mais profundos de João. Patrick conheceu Julia na delegacia e ficou feliz em conhecê-lo. John ofereceu Julia para se tornar sua parceira e obter total liberdade de ação. Eles conheceram Patrick espontaneamente e essa situação divertiu o herói, pois eram poucas as pessoas no mundo que tentavam invadir sua propriedade. Patrick entendeu que agora na sua frente estava um homem muito autoconfiante, essa situação também o divertia. Bem na frente de Julia, John sempre insistia que era ela quem sempre se aproveitava dele. Tendo encurralado a garota, ele queria entender como ela agiria nessa situação. Aproximando-se dela, John agarrou a cintura estreita de Julia e continuou a seduzir a garota. Nesta noite de luar, John não tirou os olhos de uma parceira tão linda, admirou cada centímetro de seu corpo. Parado bem na frente dela, ele prometeu que não permitiria que ela chamasse a atenção do FBI. Estando no carro com o motorista, Julia se sentiu mal, lhe pareceu estranho, mas não resistiu mais. O motorista tentou dialogar com a menina, mas ela não reagiu às suas palavras. Sua cabeça doía tanto que ela não percebeu nada e quis voltar para casa o mais rápido possível. Tudo estava embaçado diante de seus olhos. Ela estava pronta para adormecer no carro, mas tentou se segurar. Tendo perdido o controle do corpo, a menina adormeceu rapidamente e encostou-se na porta do carro. O motorista percebeu isso imediatamente, queria aproveitar esse momento. Tinha uma linda senhora na sua frente. Chegando a um prédio abandonado, quis fazer tudo com tranquilidade para não ser pego pela polícia. Seu companheiro já segurava a menina e ele decidiu usar uma faca para facilitar o trabalho. Naquele momento Julia acordou, não entendia o que estava acontecendo ao redor, mas sabia que valia a pena se defender. Os homens perceberam que a menina havia acordado, só ficaram felizes com isso, pois agora a diversão iria começar. Eles não queriam que ela resistisse, porque queriam mostrar-lhe o céu em diamantes. Julia não queria tudo isso, ela tentou impedir os homens, mas estava muito fraca. Os homens já estavam prontos para tudo, ansiavam por uma beleza tão incrível. Mas depois de reunir forças, Julia ainda conseguiu chutar o rosto do homem. O parceiro ficou surpreso com um golpe tão forte de uma garota fraca que não esperava receber uma rejeição. Julia não estava tão fraca, ela queria que os homens a deixassem em paz, mas eles despertaram a fera que havia nela. Depois de lidar com os agressores, ela chamou a polícia e eles responderam prontamente ao chamado da menina. Coberta de sangue, Julia ficou feliz porque o tenente finalmente chegou e ela pôde entregar o caso a ele. O sorriso dela era tão sincero e lindo que era difícil tirar os olhos. O tenente ficou intrigado, sabia que só com Julia poderia acontecer algo assim. Os policiais que chegaram ficaram chocados com tal imagem, não conseguiam nem pensar que uma garota frágil pudesse lidar com dois homens adultos. Mal sabiam eles que Julia era uma agente antiterrorista altamente treinada.
Júlia lidou perfeitamente com as tarefas e foram prometidas quantias fabulosas de dinheiro para sua cabeça. Os oficiais perceberam que havia uma lenda diante deles. Eles imediatamente se curvaram, porque não conseguiram algo assim. Mas, ao mesmo tempo, os caras ficaram maravilhados por poder estar ao lado da lenda. Nesse momento, o tenente gritou alto com Júlia, pois não queria que ela punisse sozinha os criminosos. Justamente porque a menina não os puniu conforme a lei, mas começou a zombar deles. Júlia se justificou porque acreditava ter agido em legítima defesa, mas o tenente não gostou de tudo isso, então continuou a olhar para a garota com um olhar severo. Admitindo que havia exagerado um pouco, Júlia entregou as principais provas ao tenente. A menina já contava quanto tempo os criminosos ficariam presos. Ela queria puni-los com toda a extensão da lei. Olhando para o tenente, Júlia não tirou os olhos do paletó limpo, ele acenou para ela. Voltando-se para o colega, ela já sabia o que queria dele, então imediatamente começou a implorar por um item limpo. O tenente percebeu que Júlia estava prestes a pedir algo, então sentiu uma sensação de medo. Júlia precisava de uma jaqueta de tenente limpa, pois entendia que não poderia andar com calma pela rua com um moletom manchado de sangue. Enquanto os criminosos eram levados, a heroína tirou o paletó do tenente e trocou de roupa. O policial não suportou a imagem da menina e se virou para não ficar ainda mais envergonhado. Júlia não ligava para essas ninharias e também sabia que depois que os criminosos fossem presos, o tenente receberia uma promoção. O tenente não negou e o convidou para comemorar o sucesso da missão. A heroína também pediu para não divulgar sua participação nesta missão, pois poderia ter problemas com seus superiores. O tenente prometeu que tudo permaneceria em segredo e perguntou pelo irmão de Júlia. O irmão de Júlia, Luke, também era um agente especial, então suas missões eram por todo o mundo. O tenente considerava Luke um homem de verdade, era um modelo para ele. Júlia se divertia com tudo isso, ele nunca pensou que o irmão dela fosse especial. De repente, o telefone da heroína recebeu uma ligação do país para onde seu irmão estava indo. A alegre Júlia atendeu imediatamente a ligação, pois pensou que fosse seu irmão, ela estava esperando a ligação dele. Mas uma voz completamente desconhecida foi ouvida, a heroína ficou muito surpresa, isso a alarmou. Feliz, há um minuto, Júlia recebeu uma triste notícia que ela não conseguia ouvir com calma. O irmão dela morreu em sua última missão, essas foram todas as notícias da sede que lhe foram dadas. O tenente ainda não sabia de nada e chamou Júlia para entrar rapidamente no carro. O homem estava impaciente e gritava do carro para a garota entrar rapidamente no carro. Júlia ficou chocada com a notícia, não conseguia acreditar, achou tudo bobagem. Por isso, gritando ao telefone, ela acusou todos de mentirem, porque na cabeça dela isso simplesmente não poderia acontecer. A heroína acreditava que tudo isso era um absurdo completo, seu irmão era o melhor agente e não poderia morrer. As memórias voltaram à sua mente, ela realmente amava seu irmão e não conseguia acreditar que ele estava morto. Os sentimentos a dominaram, raiva, tristeza e ódio. Ela viveu tudo isso, junto. Júlia se ajoelhou. Percebendo isso, o tenente imediatamente correu até ela. A heroína não ouviu nada. A dor que encheu seu coração naquele momento privou-a da visão e da audição. As lágrimas não pararam. Ela continuou a chorar, pois sua alma estava dilacerada pela dor. Esse dia se tornou um pesadelo para ela. Tudo ao seu redor ficou preto. Ela olhou para o céu e não conseguiu compreender tudo o que estava acontecendo. As memórias voltaram à tona. A heroína relembrou a época em que ainda eram crianças. Quando seu irmão, ajoelhado diante dela, pediu perdão, pois ela foi punida por causa dele. O irmão gêmeo chorou e pediu desculpas. Não queria que sua irmã mais nova fosse punida. Júlia não conseguia olhar para o irmão chorando. Ela não o culpava, então tentou acalmá-lo. A heroína amava sinceramente o irmão, sempre o protegeu e esteve ao seu lado. Eles cuidaram uns dos outros e tentaram sobreviver em condições adversas, pois eram órfãos. Segurando a mão de sua irmã, seu irmão prometeu que sempre a protegeria e protegeria. O irmão foi sério em suas palavras. Ele sinceramente não queria que ninguém fizesse mal à sua irmã. Ao acordar, Júlia não conseguia entender se era sonho ou realidade. Tudo parecia um nevoeiro. Ela se viu em sua cama e continuou deitada ali por algum tempo. Ao levantar-se, a menina não se sentia bem. Tudo parecia um nevoeiro. Sentada na cama, Júlia chamou a atenção para a fotografia que estava na mesinha de cabeceira ao lado da cama. Esta foto mostrava um irmão e uma irmã felizes que haviam acabado de se formar na academia militar. Júlia não conseguiu olhar essa foto com calma, pois foi seu irmão quem se tornou o principal motivo de sua presença nesta cidade. A heroína continuou olhando a foto, segurando o lençol com a mão,
Não conseguia conter as emoções. De repente, ela estremeceu bruscamente ao sentir algo estranho. Um som alto encheu o quarto, fazendo a garota sair da cama. Ela começou a procurar desesperadamente a origem do som. Para entender de onde vinha, virou tudo de cabeça para baixo. Depois de olhar ao redor da sala inteira, a garota percebeu que a fonte do som estava em algum lugar abaixo. Ela adivinhou de onde poderia ter vindo o som, o único lugar que ela ainda não havia examinado. Algo brilhava debaixo da cama, a heroína percebeu que havia algo ali. Levantando ela mesma a cama, ela decidiu explorar este lugar. Olhando embaixo da cama, a heroína ficou surpresa, pois não sabia que tal coisa poderia estar em seu apartamento. Havia um buraco no chão, do qual a menina nada sabia, embora já morasse neste apartamento há bastante tempo. Júlia se aproximou deste lugar e colocou a mão no buraco. Com a mão, a menina sentiu a vibração do telefone, o que foi muito surpreendente. A heroína rapidamente o tirou e continuou a olhar para ele em silêncio por algum tempo. A menina não conseguiu esconder a surpresa, estava tudo escrito em seu rosto, pois só seu irmão poderia colocar esse telefone nela e ligar para ela. Ela esperava que seu irmão ainda estivesse vivo, ela queria acreditar. Após atender a ligação, a menina ouviu a voz rouca do irmão, o que a fez congelar por um minuto. Recuperando o juízo, Júlia começou a gritar ao telefone. Ela não conseguia acreditar que seu irmão ainda estava vivo. A heroína continuou a fazer muitas perguntas. Ela não conseguia manter a calma em tal situação. Em resposta, ela apenas ouviu seu irmão chamando-a. O sinal era fraco, então suas palavras eram ininteligíveis. Júlia entendeu que a conexão poderia ser interrompida a qualquer momento, então pediu ao irmão que lhe contasse suas coordenadas. O irmão não ia revelar sua localização, queria avisar a irmã, então avisou-a do perigo. A garota queria determinar as coordenadas usando o sinal de comunicação, mas não deu em nada. O irmão já havia desmaiado, tendo dito apenas algumas palavras. Ela ficou muito triste com isso. Júlia era uma agente experiente, por isso, mesmo em uma situação tão estressante, ela permaneceu calma. A heroína analisou a situação e tentou determinar o que realmente aconteceu. Ela entendeu que provavelmente seu irmão estava em uma situação difícil. Portanto, Júlia decidiu imediatamente que precisava seguir em frente e salvar seu irmão. Ela não podia hesitar, cada segundo contava, todos os seus pensamentos eram apenas sobre salvar seu irmão. Nessa altura, na Sicília, um jovem cavalheiro, John Parenti, representante da máfia, lidava com bens roubados. Saindo da piscina e agarrando-se ao corrimão, descobriu os detalhes do roubo da mercadoria. O subordinado respondeu a todas as perguntas de forma breve e precisa, não podendo permitir nada desnecessário. Enquanto se preparava, Parenti pensou em todos os detalhes e decidiu se deveria se envolver. Depois de dizer aos seus subordinados para completarem todos os preparativos, eles decidiram deixar o local. Parenti sabia que todos estavam esperando por ele, mas ele continuou caminhando em seu ritmo com confiança. Júlia já estava no aeroporto, seguindo em frente na trilha do irmão e descobrindo todos os detalhes. A heroína falava sério, precisava de respostas para todas as suas perguntas e queria obtê-las o mais rápido possível. E o mais importante, Júlia estava interessada em saber onde estava o corpo de seu irmão agora. Aprendendo cada vez mais detalhes da missão, a menina não conseguia manter a calma. Pela conversa, ela percebeu que aparentemente seu irmão havia roubado algo pertencente à máfia. Júlia não acreditava nisso, pois conhecia o irmão e entendia que ele não poderia fazer tal coisa. A heroína pediu para encontrá-lo exatamente às 9 da manhã, pois iria pessoalmente encontrar o cadáver do irmão. De manhã, a menina já havia chegado ao Camboja e estava insuportavelmente quente lá fora. Júlia continuou a acenar com a mão, criando pelo menos um pouco de vento. Do lado de fora do prédio, Júlia esperou por Mark, que deveria dar uma olhada no escritório. De repente, alguém chamou a heroína. Ela se virou e voltou sua atenção. Mark, membro da Segurança e Inteligência Interna, chamou Júlia para ir. A menina ficou surpresa porque Mark não estava usando o transporte pessoal, mas como hoje era dia de folga, o cara teve que viajar de ônibus. Júlia estava interessada em muitas coisas, mas Mark não responderia a todas as perguntas. Estava claro que o cara estava com pressa, então ele estava sempre incitando a heroína. Era muito suspeito. Esse comportamento de Mark foi muito estranho para Júlia, e ela começou a suspeitar dele. Já no ônibus, a heroína entregou a Mark um tablet para que ele lhe contasse as últimas coordenadas de seu irmão. Mark não estava pronto para contar tudo de uma vez para a garota. Ele não sabia se deveria revelar informações secretas sobre o agente, porque seus superiores não iriam gostar.
Mas Julia não tinha dúvidas sobre suas habilidades e o favorecimento de seus superiores. Mark tinha um pacote completo de informações sobre o caso do irmão de Julia, mas não queria revelar tudo. A heroína era séria em suas intenções, então ela rapidamente conseguiu o que queria. Mark ficou envergonhado por Julia querer saber tantas informações secretas, tal insistência o assustou. Mas ele rapidamente desistiu e decidiu revelar todos os segredos do caso do irmão dela, pois não tinha outra escolha. Tarde da noite, Julia se viu no apartamento de seu irmão, Christopher. Depois de dar uma olhada no apartamento, a menina foi até a geladeira, queria conferir tudo. Abrindo a geladeira, ela viu uma variedade de refrigerantes diferentes. Tudo estava como sempre, os quartos estavam limpos, as fileiras ordenadas e arrumadas. Julia lembrou hoje, ela ainda estava repassando os detalhes do caso em sua cabeça. Tudo era lógico, mas ela não conseguia acreditar que seu irmão pudesse roubar algo da máfia. Mark também achou estranho. Christopher nunca agiu por conta própria, tudo sempre obedeceu ao protocolo, mas não naquele dia. Ele nem imaginava que seu parceiro pudesse estar ligado à máfia. Julia pensou nas palavras de Mark e acreditou que, afinal, não se deveria confiar nele. Muito provavelmente, Mark já havia relatado aos seus superiores sobre a chegada dela, o que preocupou muito a heroína. A heroína decidiu que a partir de agora precisava manter distância e agir com cautela. Deste dia em diante, Julia, que sempre foi cautelosa, agirá sozinha e permanecerá vigilante. Mesmo que o apartamento provavelmente estivesse sob a supervisão de outra pessoa, ela imediatamente percebeu alguns sinais disso. Julia decidiu ligar a TV, pois seu ruído poderia atrapalhar a escuta telefônica. A heroína conhecia muito bem o irmão, então percebeu imediatamente que um estranho estivera no apartamento antes dela. A menina começou a explorar o apartamento, pois acreditava que o estranho devia ter deixado pelo menos algum rastro que ajudaria a descobrir o que aconteceu com seu irmão. De repente, a heroína voltou sua atenção para um detalhe completamente insignificante. Será possível que este insignificante candeeiro de mesa faça parte do caso de Christopher? Eles adoravam colocar um projetor em pequenas coisas como essa quando eram mais jovens. Em vez de uma lâmpada, é aparafusado um pequeno dispositivo, que não é diferente de uma lâmpada, por isso é difícil adivinhar. Depois de fazer tudo certo e ligar o aparelho, a menina viu o inimaginável. Depois de ver tudo, Julia percebeu que precisava ligar para seu velho amigo, para quem ela não planejava ligar. Julia ligou para Rick, um velho amigo dela, um americano que conheceu em uma de suas missões. Rick ficou feliz com esta ligação. Julia era uma gente única para ele, a quem ele apreciava muito. A heroína nunca se sentiu confortável perto dele e nem sabia por onde iniciar uma conversa. Rick, ao contrário, tentou fazer com que a garota falasse com ele o mais rápido possível. Julia ouvia com atenção os discursos provocativos de Nick e se arrependia cada vez mais de ter ligado. Inesperadamente, Julia começou a responder a Rick, o que deixou o homem muito surpreso. Mas a garota não ia parar, ela continuou zombando das provocações de Rick. Mesmo assim, o diálogo dele chegou ao ponto. Julia queria pedir ajuda em um assunto. Ela mostrou os detalhes do caso em que estava trabalhando. A garota não conseguia descobrir todos os detalhes sozinha, então precisava da ajuda de Rick. Rick estava muito interessado nisso. É raro uma garota tão forte pedir ajuda. A máfia estava envolvida neste caso, então tudo ficou mais interessante. Rick ficou cada vez mais atraído por isso. O sorriso nunca saiu de seu rosto. Então ele decidiu pegar o primeiro voo para chegar ao fundo do assunto. Julia também pediu que ele trouxesse armas e coisas que ela já havia usado antes. Diante dos detalhes da investigação de Christopher, Julia não conseguia acreditar que seu irmão pudesse se envolver em algo assim. O esconderijo de uma empresa militar privada que leva o nome de Dia dos Namorados. De repente, alguém se aproximava do seu abrigo. Todos ficaram alertas e preparados para atacar, mas um dos principais parou seus subordinados ao perceber que alguém muito conhecido se aproximava deles. Julia apareceu espetacularmente em uma bicicleta vermelha em frente ao esconderijo de uma companhia militar privada. Tirando o capacete, ela apareceu diante de seus velhos conhecidos da melhor maneira possível. Um velho conhecido, Bob, ficou tão feliz em ver Julia que não resistiu e imediatamente correu até a garota. Abraçando-a, Bob fez muitas perguntas. Ficou claro que ele estava muito entediado. Bob ficou tão feliz em ver sua antiga namorada que não conseguiu conter suas emoções. Mas Julia rapidamente o acalmou e imediatamente começou a procurar Nick, o que deixou Bob chateado. Nick já havia chegado e não houve necessidade de procurar ninguém, ele mesmo foi até Julia.
A heroína ficou sinceramente feliz em conhecê-la, pois seria essa pessoa quem a ajudaria a entender o assunto. Rick Valentini, o chefe do Dia dos Namorados, é um homem que caça a máfia. Julia não hesitou, mas imediatamente decidiu mostrar todos os detalhes do caso. Rick ficou muito impressionado com o trabalho realizado. Christopher conseguiu aprender muito e isso claramente facilitará o trabalho deles. E a pessoa mais importante neste caso é o chefe da máfia, John, que fez Christopher como refém. Mas as autoridades declararam Christopher morto, o que deixou Julia descontente. Julia tinha certeza de que Christopher estava vivo. Aparentemente, enquanto seu irmão cavava sob o domínio dos russos e italianos, ele também estava envolvido neste assunto. O irmão dela era o melhor agente naquela conversa telefônica. Ele tinha certeza que era o irmão dela. Rick já havia lidado com italianos antes, então conhecia algumas das personalidades representadas. E Nick sabia muito bem que os chefes da máfia adoram derramar o sangue dos outros e não gostam de perder tempo. Tudo isso estressou Julia. Ela estava preocupada que Christopher já pudesse estar morto. A única coisa que confundiu Rick foi que Zack estava envolvido neste caso, já que foi por causa dele que o cliente de Rick veio para o Camboja. Julia queria saber os detalhes, mas Nick apenas acenou com a mão e disse que era estritamente confidencial, até mesmo para ela. Isso alertou a heroína. Ela era muito cautelosa e não podia confiar em ninguém. Eles conversaram muito sobre o caso e as personalidades que nele apareceram. De repente, um dos funcionários de uma empresa militar privada abordou-os. Os heróis se voltaram para o funcionário. Eles se perguntaram por que ele veio até eles. O funcionário não quis interromper a conversa dos heróis, mas há alguns minutos chegou uma reportagem sobre espionagem, no qual foi relatado que os bens do grupo italiano foram roubados por uma organização criminosa cambojana. Julia não gosta desse estranho. Ela não sabia nada sobre ele, então não podia confiar nele. Mas o funcionário apenas estendeu a mão e disse que estava feliz em conhecer um agente tão notável. Lawrence ficou muito feliz em conhecer você. Não é todo dia que você conhece pessoalmente uma agente como Julia. Julia não demonstrou que não gostava desse homem e calmamente estendeu a mão para ele em resposta. Eles apertaram as mãos e decidiram continuar o diálogo sobre a investigação. O sorriso no rosto de Lawrence não desapareceu. Isso alarmou ainda mais a heroína. Julia foi extremamente cautelosa e não gostou do fato de novas personalidades terem se juntado à investigação. Neste momento, Mark estava procurando por Julia. Ele não sabia para onde ela tinha ido e isso preocupava. Mas de repente ele ouviu a voz de Julia e imediatamente se virou, pois já a procurava há muito tempo. A menina tinha acabado de voltar de uma corrida. Mark estava muito feliz, pois estava procurando por ela. Mark ficou indignado. Ele acreditava que uma menina não deveria andar assim, pois era muito perigoso, mas Julia não entendia do que o homem estava falando. A heroína ignorou corajosamente as palavras do homem e entrou, pois fazia muito calor lá fora. Mark ficou chocado com o comportamento da garota. Ele não conseguiu dizer nem algumas palavras. Enquanto estava em casa, sentado à mesa, Mark continuou a ensinar a menina. Pediu que ela o levasse sempre com ela, já que não era seguro na cidade. Mas Julia continuou a ignorar as palavras de Mark. Durante todo esse tempo ela estava em seus próprios pensamentos. Inclinando a cabeça e colocando a mão sobre ela, ele não se acalmou e continuou repetindo a mesma coisa. Julia sabia que não sabia nada sobre aquele lugar e realmente precisava tomar cuidado. Portanto, ela decidiu que era hora de Mark escolher um lado, ameaçando-o com uma arma. Ela insistiu sozinha. Ela foi séria em suas ações, porque havia muitas lacunas nas informações fornecidas por Mark. Mark não sabia o que fazer ou o que fazer em tal situação. Ele percebeu que havia estragado tudo seriamente. Mark estava suando de excitação, não sabia a melhor forma de apresentar tudo à heroína. Mas no final ele decidiu revelar toda a verdade e o fato de que tudo o que restava do irmão dela era uma pilha de carne. Julia aceitou essas palavras com calma. Ela sabia o que significava aquela conversa telefônica. Ela continuou apontando a arma diretamente para Mark. Ela estava se perguntando o que o cara estava querendo dizer. Então ele decidiu explicar que encontraram a etiqueta de identificação de Christopher, então concluíram que era ele. Essa situação divertia cada vez mais a garota. Será que os policiais realmente decidiram tirar uma conclusão tão estúpida sem verificar nada? Mark continuou a convencer a garota de que ele estava certo. Seus gritos podiam ser ouvidos por toda a casa. Julia já chegou a uma conclusão e tomou uma decisão. Mark torna-se cúmplice neste caso. Essas palavras deixaram Mark ainda mais nervoso. Ele não conseguia acreditar que sua namorada suspeitaria dele.
Mas Julia foi séria em suas palavras e também pediu para avisar aos superiores que não tinha ido a lugar nenhum desde ontem. Mark não entendia como Julia poderia torná-lo suspeito. Tudo isso o deixava deprimido. Ele não teve escolha senão obedecer e seguir as instruções de Julia. A heroína ficou feliz com isso e também deu um sinal secreto sobre o início da operação. Mark percebeu que estava sendo atacado de repente, mas era tarde demais para reagir. Ele não conseguia nem ver seu oponente porque assim que se virou, um golpe se seguiu imediatamente. O parceiro de Julia se aproximou do atordoado Mark e o cutucou com o pé. Continuando a empurrar Mark com o pé, Lawrence ficou preocupado com a possibilidade de ele ter matado acidentalmente o pobre sujeito. O homem divertiu-se com uma traição tão insidiosa que nem conseguia pensar que Mark se tornaria um agente duplo. Mas Julia, soltando os cabelos, acreditava que era muito cedo para tirar tais conclusões. Sentada em sua bicicleta vermelha, Julia estava prestes a partir. O dia estava chegando ao fim, mas tudo estava apenas começando. Lawrence saiu do apartamento de Julia, imaginando quando a garota pegaria a estrada. A heroína não gostou do interesse do homem, então apenas disse que já estava se preparando para ir. Aproximando-se da garota, Lawrence pediu que ela não agisse impensadamente, pois logo a máfia agiria. As palavras de Lawrence divertiram a garota. Ela não poderia imaginar que um homem seria tão carinhoso. Mas Lawrence apenas sorriu docemente e disse que as vantagens estavam do lado deles. Eles poderiam ser comparados a um gato e uma raposa astuta, um relacionamento tenso. Tirando o cabelo do rosto, Julia parou de continuar a discussão inútil e se preparou para pegar a estrada. Lawrence sorriu docemente e olhou para a garota com um olhar suave e carinhoso. Colocando a mão na bicicleta dela, ele quis fazer uma última pergunta que a preocupasse diretamente. Aproximando-se dela e olhando diretamente em seus olhos, Lawrence perguntou se a garota estava livre. Julia não quis responder essa pergunta, mas Lawrence continuou insistindo, pois seu interesse era grande. Continuando a olhar para a garota com seu olhar confiante, Lawrence esperava ouvir uma resposta. Naquele momento, Julia teve uma ideia maravilhosa, uma ideia de como responder a uma pergunta tão complicada. Mostrando o dedo médio, Julia respondeu a todas as perguntas de Lawrence com clareza e clareza. Percebendo que estava desanimado, Lawrence se afastou e decidiu não incomodar mais a garota. Olhando para Julia, ele esperava que ela sobrevivesse à operação, pois não era indiferente à menina. A heroína não reagiu às palavras do homem, colocou o capacete com confiança e preparou-se para partir. Julia partiu rapidamente e Lawrence permaneceu em seu lugar por mais um pouco. Ele ainda pensava em Julia, que aparentemente o atraía. É curioso que uma garota assim possa atrair a atenção de um cara assim. Mas Lawrence já percebeu que teria que lutar para chegar ao coração daquela mulher. À noite, Julia já havia chegado ao abrigo. Depois de estacionar a bicicleta vermelha, entrou. Olhando em volta, Julia tirou conclusões com base no que viu, avaliando a situação como sua habilidade profissional. Ela acreditava que os agentes, seus aliados, só estiveram aqui recentemente. Continuando a inspeção no canto da sala, ela viu duas sacolas enormes, provavelmente contendo armas. Abrindo uma das sacolas, ela encontrou todas as armas que precisava. Agora tudo precisava estar preparado para a operação. Continuando a examinar a arma, ela se lembrou do irmão e não entendeu para que aventura Christopher a arrastou. Seu olhar estava cheio de tristeza, ela estava preocupada com o irmão e ainda não sabia o que teria que suportar. A heroína queria que Christopher lhe desse mais sinais. Ela queria ter certeza de que seu irmão ainda estava vivo. A manhã chegou. O sol brilhava tanto que toda a sala estava iluminada pelas janelas. Ao acordar, Julia começou a tomar o café da manhã. Sentada à mesa, comeu o que levou de casa. Depois de terminar de comer, a garota começou a preparar sua arma e a se preparar mentalmente para a batalha. E assim chegou a noite. O dia foi produtivo, mas isso não significava que Julia pudesse relaxar. Depois de ligar para Nick, a heroína relatou a situação. Até agora tudo estava calmo no horizonte. Como tudo estava tão calmo, Julia relaxou um pouco, mas não conseguiu baixar a guarda. Apoiando-se na mesa, Julia quis fazer uma pergunta que realmente a interessasse. Lawrence está realmente trabalhando no Dia dos Namorados. Era estranho que o homem não estivesse usando distintivo. Como ele não usava distintivo, sinal de pertencer a uma companhia militar privada, ela ficou constrangida com sua presença. Mas Nick não respondeu a essa pergunta, apenas disse que Lawrence era um cara difícil. Julia ficou cada vez mais confusa com isso, ela não queria evitar a pergunta, então continuou insistindo. De repente, durante um diálogo com Nick, Julia tocou na arma, o que a alertou. No momento ela ficou mais vigilante,
pois suspeitava que alguém pudesse estar a seguindo. Esquecendo-se da conversa telefônica, ela imediatamente deixou cair o celular no chão. A vida naquele momento era muito mais importante. Segurando uma pistola nas mãos, ela apontou diretamente para Lawrence, que tentava entrar furtivamente sem ser notado. Esta situação intrigou Julia. Ela não entendia como Lawrence poderia chegar à base secreta. A ligação ainda estava ativa, então Nick conseguiu esclarecer a situação e acalmar todos. A heroína não quis continuar o diálogo com Nick, então, dizendo que ligaria novamente mais tarde, desligou. Julia continuou a fazer muitas perguntas a Lawrence enquanto ele continuava rindo. Tudo isso não impressionou a heroína. Ela realmente não queria essa pessoa como parceira. Sentando-se à mesa, Julia começou o interrogatório. Ela estava interessada em saber por que Lawrence havia vindo. Mas Lawrence continuou a brincar, o que enfureceu e irritou muito a heroína. Lawrence, continuando a olhar para a garota, disse apenas que tinha motivos pessoais. Essas palavras fizeram Julia pensar. Ela não continuou a extorquir informações do homem. O assunto parecia sério, porque estava ficando cada vez mais complicado. Havia muita gente envolvida na máfia. Mas Lawrence apenas tranquilizou a heroína e prometeu que não atrapalharia. E também, o homem propôs um plano. Julia lidaria com John e Lawrence com mesa. Julia não tinha certeza das palavras de Lawrence. Ele não era membro de uma companhia militar privada, então ela não podia confiar nele. Nesse momento, o homem não negou as palavras da menina, mas continuou a convencê-la de que estava do lado deles. Aproximando-se cada vez mais de Lawrence, Julia queria ouvir a verdade, mas o homem não ia responder às suas perguntas. A heroína estava se perguntando de quem era o cúmplice Lawrence, então ela continuou seu interrogatório. Lawrence não tirou os olhos da heroína, ela o atraiu cada vez mais com sua persistência. Inclinando-se para ela e quase tocando seu corpo com os lábios, Lawrence teve vontade de sussurrar no ouvido da garota. E em um momento tão emocionante, o telefone tocou na mesa, o que distraiu nossos heróis. Julia imediatamente voltou sua atenção para o telefone e soltou o Lawrence. Pegando o telefone nas mãos, ela percebeu quem estava ligando. Era Nick. Nesse momento, Lawrence ajeitou o cabelo e continuou a olhar para a heroína. Após atender a ligação, Julia recebeu informações importantes e soube que Mesa já estava a caminho. E também o fato de Mesa chegar ao local em 3 horas. Isso significava que a heroína precisava se preparar e pegar a estrada. Já ali, Julia, coberta de sangue, não entendia como tudo acabou assim. Ela sentou-se no chão frio, sangrando, imaginando em que momento tudo deu errado. Um homem desconhecido com sapatos caros se aproximou dela. Ele caminhou corajosamente sobre os cadáveres. Olhando para a garota, o homem de terno finalmente se despediu dela. Ela olhou para ele com um olhar confiante, porque ela não iria desistir assim. Anteriormente, Julia discutiu um plano para assumir o controle da máfia. Ela queria entrar no trailer e matar todos antes que o chefe do grupo criminoso chegasse. Ela estava confiante em suas habilidades e no sucesso do plano, embora Nick pensasse que ela estava louca. Neste momento, Lawrence estava sentado calmamente perto de uma árvore e se preparando para um ataque. Nick não queria que Julia entrasse direto no calor e avisou-a do perigo. Lawrence estava pensando em suas próprias coisas e em um momento percebeu que gostava tanto de Julia. Como mulher, isso fez sorrir. Estava tudo pronto, só faltava esperar e atacar no momento certo. Lawrence também estava pronto. Os carros se aproximavam, o que significava que a operação havia começado. Segurando o ativador explosivo nas mãos, Julia apertou o botão no momento certo e causou uma explosão. Tendo explodido um grande número de carros, eles criaram o momento certo para entrarem no trailer. Os bandidos entraram em pânico, não esperavam um ataque, então correram imediatamente para proteger outros carros e apagar o fogo. Nesse momento, Julia começou a se mover e conseguiu se aproximar do trailer que queria arrombar. Eles seguiram o plano perfeitamente, deu tudo certo. Julia tinha certeza que deu tudo certo. Segurando as alças do princípio, ela se preparou para abri-lo e penetrar lá dentro. Abrindo as portas, ela viu vários bandidos armados lá dentro, completamente despreparados para um ataque. Pegando sua arma, ela se preparou para atacar. Esse era um assunto pessoal dela, então ela estava falando sério. Os bandidos mascarados não estavam preparados para um ataque tão inesperado. Cada tiro da heroína acertou o alvo com 4 balas. Ela matou 4 alvos. Lawrence, que observava isso, informou a heroína via comunicação que havia um inimigo atrás, às 11 horas. Julia sabia que talvez não tivesse tempo para se defender, mas tentou mesmo assim. Nesse momento,
Uma bala atingiu diretamente a nuca do inimigo, fazendo com que o sangue fluísse diretamente para o rosto de Julia. Esfregando o rosto, a heroína ouviu Laurency, que naquele momento se elogiou, pois foi ele quem cuidou do agressor. Enquanto arrastava o cadáver para o trailer, Julia se perguntou onde seria o próximo alvo. Lawrence relatou que o próximo alvo estava a 5 minutos de distância deles. Os inimigos estavam correndo, eles realmente iriam colidir com eles. De repente, Julia ouviu os criminosos conversando, eles gritavam tão alto que podiam ser ouvidos no trailer. Aproximando-se da cabine do motorista, Julia continuou a ouvir a conversa, da qual soube que alguém havia roubado a mercadoria. Um dos motoristas mencionou um nome que Julia conhecia, John, que era conhecido por ser o chefe da máfia e o homem que pode ter mantido Christopher como refém. Julia ouviu atentamente tudo que um dos motoristas disse e percebeu que o homem não tinha planos de roubar a máfia. De repente, Laurency avisou Julia sobre uma colisão inesperada. Alguém bateu deliberadamente na van. Esse não era o plano original, mas o inimigo era muito mais perigoso. As caixas caíram sobre Julia. Ela tentou proteger a cabeça com as mãos e se preparar para que outras partes do corpo não fossem danificadas. Mas mesmo assim, a caixa de cima caiu diretamente na cabeça da menina, fazendo-a perder a consciência. Lawrence tentou gritar com Julia pela ligação, mas a garota não respondeu, ela estava inconsciente. Ao recuperar o juízo, a heroína sentiu uma sensação de dor, sangramento, não conseguia se mover. A heroína não conseguiu ouvir Lawrence naquele momento, então tirou o fone do ouvido. Pegando a arma nas mãos, ela verificou as balas e se preparou para o ataque, que estava se tornando cada vez mais perigoso. De repente, as portas do trailer começaram a se abrir lentamente, por isso o luar penetrou e iluminou tudo dentro. Foi difícil para Julia se mover por causa da dor, o suor escorria por seu rosto, mas ela continuou se segurando. E assim, alguém entrou no trailer em que estava a heroína. Afastando-se, Julia não sabia o que a esperava. Apontando a arma para o inimigo, Julia avisou que se o homem desse mais um passo, ela puxaria o gatilho. A dor se fez sentir, suas mãos tremiam, ela não conseguia segurar a arma com segurança. De repente, a mão do homem foi direto para a arma que a heroína segurava. Aproximando-se dela e sentando-se sobre os joelhos, John, o chefe da máfia, apoiou a mão dela com uma pistola e apontou o cano direto para sua testa. Isso surpreendeu a menina. Pela primeira vez ela viu um homem que não tinha medo da morte, mas caminhava fielmente em direção a ela. Olhando a garota diretamente nos olhos, John falou apenas sobre como sonha em morrer. Atrás de John, Julia viu uma silhueta familiar. Era Nick, seu velho amigo e o homem que a ajudou nessa questão. Julia ficou chocada, não conseguia acreditar na traição de sua velha amiga. Os homens bateram na menina, desmaiando-a agora. Após nocautear Julia, John apoiou seu corpo agarrando sua cintura. Ele não queria que uma senhora tão linda se machucasse ainda mais. Tomando-a nos braços, o homem olhou para a garota sem desviar o olhar. Aos seus olhos ela era linda. Nick estava interessado em saber como o chefe da máfia lidaria com a garota, então fez muitas perguntas. Mas John apenas sorriu e disse que a levaria com ele. Aparentemente ele gostava dela. John adorava pessoas prestativas e estava muito curioso para saber o quão prestativa Julia seria. Ao acordar, Julia se viu em um quarto desconhecido, amarrada a uma cadeira, sem conseguir se mover. Ela tentou pensar em tudo e entender em que ponto ela estragou tudo e como foi traída. E também nessa hora ela tentou desatar os nós e liberar as mãos para sair. De repente, alguém falou com ela. Ela se encolheu, pois não queria ser pega tentando fugir. Tomando uma cadeira, John sentou-se em frente a Julia e acendeu um cigarro. Gostava da natureza teimosa dela. John continuou a conversar com a garota e a contar seu plano de ação. Julia não negou as palavras de John, ela confirmou cada palavra dele. Depois disso, John fez a única pergunta: por que a garota fez isso? Julia estava pronta para responder, mas antes de responder pediu a John que tirasse a roupa. Isso surpreendeu o homem, ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo, então perguntou novamente. Aí Julia resolveu brincar de novo. Desde o início ela não ia responder às perguntas. Ela estava confiante em si mesma e não desistiria tão facilmente, mesmo que isso ameaçasse sua vida. Esse comportamento da garota apenas excitou o homem. Ele não conseguia acreditar que uma pessoa tão corajosa estivesse sentada na sua frente. John agarrou Julia pelo rosto e puxou-a para si. Queria mostrar sua força e poder. Olhando-a diretamente nos olhos, ele a convenceu de que ela não sairia daqui viva. Passando o dedo pelos lábios dela, ele se divertiu com o flerte da garota. Não podia deixar de lado.
Olhando para ela, ele não conseguia entender suas ações e pensamentos, mas tudo isso despertou nele uma paixão inimaginável. Mas Julia só queria convencer John de uma coisa, e é por isso que agiu com tanta confiança. Olhando para ele com um olhar confiante, ela fez o homem acreditar que ela ainda seria útil. Isso divertiu John. Ele realmente não conseguia acreditar que tudo isso era um show só por ser. Portanto, segurando o rosto da garota com força, ele enfiou abruptamente 2 dedos em sua boca. Julia não conseguia entender o que estava acontecendo e John continuou a forçá-la a abrir mais a boca. Pressionando o joelho entre as pernas dela, ele queria mais, queria que a garota se acostumasse com tal tratamento. Julia não gostou de estar nesta posição, ela tinha algo completamente diferente em mente. E com uma nota tão quente, eles são subitamente interrompidos por Nick, que irrompe na sala de interrogatório. Nick ficou chocado com o que viu, não entendia o que John estava fazendo com a garota. Julia imediatamente se lembrou de como Nick traiçoeiramente ficou atrás da máfia. Nick se aproximou de John. Ele lembrou ao chefe que estava prestes a matar a garota. John confirmou as palavras de Nick. Ele realmente queria matar a garota imediatamente, mas ela começou a flertar com ele e ele se esqueceu completamente. Nick ficou decepcionado com seu chefe. Ele assumiu novamente e começou a brincar com os reféns. John olhou para seu subordinado com um olhar severo. Acreditava que ninguém poderia condená-lo por isso. O subordinado percebeu imediatamente que havia se agitado demais. Estava assustado com o olhar severo de seu chefe. Julia, olhando em volta, ouvia atentamente o diálogo dos homens, o que a surpreendia cada vez mais. Seu italiano não era tão bom, mas ela sentiu que era hora de fugir dessa situação. A chance de escapar não poderia ser perdida, então ela teimosamente tentou libertar as mãos. Nick se aproximou da garota e disse ao chefe que ele mesmo cuidaria dela. Tirando uma pistola do bolso interno, ele queria matar a garota agora mesmo. Julia estava com medo, ela não queria morrer tão cedo. Nessa hora John proibiu Nick de agir por conta própria. De repente, a situação mudou radicalmente. Ouviu-se um som alto, parecia que tudo havia acabado. O teto de repente começou a desmoronar, parece que o tiro foi disparado contra ele. John continuou olhando para tudo isso, não sentia nenhuma emoção, tinha o mesmo olhar frio de sempre. Julia era uma profissional em sua área, ela conseguiu sair e fazer Nick como refém. A heroína colocou a arma diretamente na cabeça de Nick, olhou ameaçadoramente para John e ordenou que ele não se mexesse. Essa situação divertiu John, ele não esperava que a garota fosse tão teimosa e confiante. Nada assustava Julia, ela sabia que alcançaria seu objetivo de qualquer maneira. A ajuda já estava a caminho. Julia ouviu claramente os passos do grupo criminoso e entendeu que precisava fugir o mais rápido possível. João continuou dialogando com a moça, ficou lisonjeado por uma senhora tão linda estar procurando por ele. A heroína ficou surpresa que John ainda não tivesse entendido, pois tudo estava indo conforme seu plano. A ajuda já havia vindo em auxílio do chefe, sua segurança era fundamental para eles. Depois de apertar a corda em volta do pescoço de Nick, a heroína apertou-a cada vez mais, tirando o fôlego de seu refém. Um dos subordinados virou-se para John, mas ele apenas sinalizou para não se aproximar. John decidiu mostrar respeito e perguntar o que a mulher queria dele. Julia olhou para o homem com confiança, ela precisava de ajuda em um negócio. Por sua vez, ela prometeu que pegaria aquele que fingia ser o chefe da máfia. A polícia já havia chegado ao local da colisão do caminhão e deveria ter atendido rapidamente. Os policiais conversavam entre si, perguntando-se como isso poderia acontecer em tal lugar. Um dos policiais voltou-se para o principal, queria perguntar o que deveriam fazer com os corpos. Lawrence estava no comando aqui, mas quando seu subordinado se dirigiu a ele, ele apenas permaneceu em silêncio. Tirando várias notas da carteira, ordenou à polícia que se livrasse dos corpos. Depois de entregar o dinheiro, o policial aceitou obedientemente, pois eram corpos de criminosos. Olhando toda a situação, Lawrence ficou chateado, pois John levou todas as caixas com armas e substâncias proibidas. Caminhando entre os cadáveres, Lawrence debateu o que poderia fazer melhor. Aproximando-se de um dos cadáveres, ele já entendia o que e como precisava fazer. Tirando o telefone do bolso direito de um dos criminosos, ele precisava obter as informações necessárias. Para desbloquear o telefone, Lawrence pegou a mão do criminoso, pois o telefone possuía leitor de impressão digital. Tendo feito tudo certo, Lawrence conseguiu acessar o telefone do criminoso. Ele começou a procurar as informações de que precisava e marcá-las para remover todas as evidências. Falando em uma língua estrangeira, Lawrence repetia que havia ficado muito tempo aqui. De repente, Mark,
a quem ele já havia surpreendido a pedido de Julia, aproximou-se dele. Eles não se cruzavam desde que Julia deu uma surra em Mark que deixou o homem atordoado. Lawrence ficou feliz em ver Mark vivo e bem, isso o fez sorrir. Mas, depois de sacar uma arma, Lawrence ficou chateado porque Mark não lhe contou que Christopher e Julia eram parentes. Mark estava começando a ficar nervoso, entendia que havia cometido um erro, mas não sabia como se justificar. Lawrence ficou irritado com o comportamento de Mark, mas não demonstrou. Segurando uma arma nas mãos, ele queria que Mark lhe desse imediatamente todas as informações sobre Julia. Mantendo Mark sob a mira de uma arma, Lawrence não deu escolha ao cara, ele imediatamente contou tudo sobre a garota. Lawrence continuou mantendo Mark sob a mira de uma arma, ele queria que o cara seguisse suas regras. E se Mark recusar, ele terá que morrer como um brinquedo inútil, parecia assustador. Mark concordou rapidamente, então Lawrence exalou e guardou a arma. Depois de guardar a arma, Lawrence estava prestes a sair, quando Mark fez uma pergunta interessante. O agente estava realmente interessado em Julia. Lawrence não hesitou em responder. Virando-se, disse que Julia era uma pessoa muito charmosa. É por isso que ele está pensando em mudar um pouco seus planos originais. Neste momento, John, bem na frente de Julia, estava considerando sua proposta muito interessante. Mas já era tarde demais, pois todos os membros da mesa foram mortos por um atirador durante uma briga ontem. Julia acreditava que isso não era tudo. Seu irmão estava rastreando o impostor e se John ajudasse, eles poderiam pegar o traidor. John não entendeu o que a garota estava falando, mas parecia interessante, então continuou ouvindo. Houve um boato de que John ordenou o assassinato de um agente de inteligência, que acabou sendo Christopher. John tinha certeza de que o agente já estava morto, mas Julia continuou a convencê-lo do contrário. Afinal, ela veio para ter certeza disso, mas John não se interessou. John percebeu que a garota na frente dele valorizava muito esse agente por vir aqui. A heroína não queria responder diretamente, mas precisava convencer John de sua utilidade. Se ela tiver sucesso, a operação pode ser considerada um sucesso, por isso ela veio até aqui. John olhou para a heroína sem desviar o olhar, ele queria começar a ditar seus termos, mas não menos se conter, ficando bem na frente dela. À medida que começou a se despir e a desabotoar os botões, ele queria cada vez mais seduzir a heroína. Pareceu-lhe que era exatamente isso que a pessoa bonita à sua frente queria, então começou a brincar com ela. Voltando-se para seu subordinado, pediu-lhe que trouxesse uma coisa interessante. E para Julia, John sugeriu que ela descansasse um pouco. Isso não incomodou em nada a heroína, o que não se pode dizer de Nick. O subordinado já havia trazido o que John pediu, que era uma taça de vinho tinto que ajudaria Julia a relaxar. Entregando um copo de tinto, o subordinado pediu a libertação do refém. Julia não confiaria tão facilmente nos criminosos, ele sempre foi cuidadoso e essa situação não era exceção. Isso divertiu John, a própria garota ordenou que ele se despisse, mas continuou a duvidar das pequenas coisas. A heroína estava atormentada pela sede, ela queria muito tomar pelo menos um gole, mas não tinha dinheiro para isso. Ela acreditava que os inimigos poderiam ter misturado veneno ou substâncias proibidas no vinho. Mas decidindo arriscar, ela libertou o Nick e deu um chute na bunda dele, porque não tinha outra escolha. Aproximando-se do subordinado de John, Julia pegou abruptamente uma taça de vinho tinto. A coragem demonstrada atraiu ainda mais John, o sorriso não saiu de seu rosto. Tomando pequenos goles, Julia também olhou para o chefe da máfia, ela não tirava os olhos dele. Depois de beber tudo, ela demonstrou a todos que não sobrou um gole ao virar o copo. O vinho estava forte, então quase imediatamente Julia começou a perder o equilíbrio. Tudo ficou embaçado em seus olhos, parecia que ela iria perder a consciência agora. Julia de repente perdeu a consciência, naquele momento John conseguiu segurá-la e salvá-la de cair. Ele olhou para ela sem desviar o olhar, sem notar ninguém naquele momento. Os subordinados ficaram surpresos com tal comando do chefe, nunca o tinham visto assim. João perguntou quando o médico chegaria, o subordinado disse que chegaria em meia hora. Segurando a garota, ele tocou seu rosto com as mãos e continuou a olhar para ela. Tocando e tocando seu corpo, ele desejava cada vez mais a garota, como uma fera predadora por sua presa. Ele queria que o médico a examinasse rapidamente e descobrisse sua condição. Julia estava inconsciente. Neste momento ela estava chegando no seu pior sonho. Ela estava em um espaço apertado, bem em frente à cela que continha o homem. O homem estava dentro da cela da prisão e repetia as mesmas palavras. Isso assustou a heroína. Ela não entendia o que estava acontecendo e que lembranças profundas e dolorosas eram.
Seus olhos estavam cheios de horror e medo, ela não conseguia se controlar, e o homem continuou a se arrepender de ter feito a garota sentir toda a dor que ele sentiu. Naquele momento, Júlia, suando frio, abriu os olhos e acordou. Foi difícil para ela entender que tudo não passava de um sonho, ela ainda sentia medo. Sentada na cama, a menina começou a olhar em volta, perguntando-se a quem pertencia o quarto. Júlia examinou seu corpo e ficou surpresa ao ver que todos os seus ferimentos haviam sido tratados. Ela nem imaginava que o vinho conteria um comprimido para dormir comum, com o qual ela simplesmente seria colocada em ordem. Apoiando-se nos joelhos, Júlia continuou a relembrar o terrível pesadelo. Você quer apagar esses sonhos da sua memória o mais rápido possível, e ela se esforçou para fazer isso. Quando Júlia trabalhava como agente no Dia dos Namorados, um homem acabou atrás das grades por iniciativa dela. Enquanto o homem cumpria a pena, os inimigos identificaram e mataram todos os membros da família. Amaldiçoando Júlia da cabeça aos pés, o homem prometeu vingança, pois ela arruinou sua vida. Mas isso não assustou Júlia, ela apenas bufou com desprezo, porque não tinha medo de nada. Porém, com o passar do tempo, aquele momento começou a pesar em dias especiais. Júlia ligou para Christopher para se acalmar. Mais tarde, a heroína soube que o homem foi morto por envolvimento em uma conspiração motivada pela sede de retribuição. Pela primeira vez ela ficou feliz com a morte de alguém. A experiência não foi agradável, pois ela sentiu que estava deixando de ser humana. Nunca antes ela sentiu tanta decepção consigo mesma. Continuando sentada na cama, ela tentou parar de pensar nisso, pois ainda tinha que salvar o irmão pela frente. De repente, ela começou a pensar em comida, porque ela sempre quer comer, mas depois pode descobrir como matar John. Saindo da cama, a menina percebeu que suas coisas não estavam por perto, aparentemente haviam sido jogadas fora. Júlia suspeitava que seria difícil chegar a um acordo com John, mas não achava que encontraria uma pessoa tão inadequada. Saindo da cama, ela continuou pensando por que John não a matou imediatamente. Abrindo a porta, ela pensou que ainda conseguiria interessar John com sua proposta. Saindo da sala, Nick, que estava de guarda, ficou surpreso com o fato de Júlia acordar tão rapidamente. Júlia também não estava pronta para ver Nick fora de seu quarto, então ficou muito surpresa. Nick estava com raiva, ele continuou apontando o dedo para a garota e dizendo como ela o tratava. Erguendo as mãos, Júlia pediu desculpas, mas naquele momento ela não teve outra escolha. Parada bem na frente de Nick, Júlia lamentou que tudo tivesse acontecido assim, mas esta era sua única chance de escapar. Olhando para ele, ela já pensava em como ganhar sua confiança e obter informações sobre o chefe da máfia. Júlia disse que o homem não deveria ter intimidado a senhora, então tudo não teria acontecido assim. A heroína prometeu que seria uma pequena refém obediente, então pediu para trazer comida para ela. O homem não conseguia acreditar que a mulher à sua frente pudesse ser tão carinhosa. Tudo isso o assustou e confundiu. Parecia que ela estava preparando algum tipo de plano no qual ele poderia sofrer novamente. Mas mesmo assim, depois de muito implorar, o homem resolveu levar Júlia para lanchar. Pegando o fone de ouvido, o homem começou a fazer perguntas, às quais Júlia respondeu obedientemente. John ouviu tudo pela ligação, não poderia perder a oportunidade de saber mais sobre a misteriosa senhora. Depois de acender um cigarro, John pensou apenas na garota que naquele momento era sua refém, ele ainda não havia decidido se ela se tornaria sua aliada. Nick continuou conduzindo a garota e ao mesmo tempo mantendo um diálogo, que John estava ouvindo naquele momento. John levantou-se e fumou, continuando a ouvir o diálogo repleto de informações diversas. Chovia muito naquele dia, e nuvens enchiam todo o céu, parecia que já era noite. Alguém importante, guardado por um grande número de guardas, chegou à vila da máfia, mas ainda não se sabia quem era. Literalmente todos o cumprimentaram e esperaram com entusiasmo e apreensão por aquele que decidiria seu destino futuro. Nessa hora, Júlia finalmente recebeu comida, ela pôde comer bem pela primeira vez em muito tempo. Júlia ficou maravilhada com o prato, ela não esperava que Nick cozinhasse. Ela o considerava um bandido comum sem cérebro, então ficou agradavelmente surpresa com tais habilidades. Quando Júlia começou a refeição, ela comeu alegremente o prato que Nick havia preparado. Foi tão delicioso que as lágrimas correram como rios. Recentemente, em um diálogo, Nick mencionou Aurora, que era sua mentora. Júlia se perguntou quem seria. Nick ficou surpreso ao ver que Júlia estava interessada em Aurora. Ele não estava pronto para o interrogatório. Nick não respondeu à pergunta de Júlia, mas alertou-a para não mencionar esse nome na frente de John. Júlia ouviu atentamente todas as instruções do homem,
mas não reagiu de forma alguma. Continuando a refeição, ela sentiu muita falta, pois naquele momento se deixou levar pela comida. Sentada à mesa, ela concordava com muitas coisas e ouvia Nick obedientemente, satisfeita com a comida. A heroína ficou feliz por ter conseguido descobrir pelo menos algumas informações pessoais sobre John. Julia falou sobre procurar o irmão e tentar descobrir se Nick sabia de alguma coisa. Nick explicou que seu mestre nunca faz reféns, ele mata imediatamente na hora. Nick também falou sobre quantas pessoas fingem ser o chefe, não podem perseguir todo mundo. Julia percebeu que John não estava interessado em pegar o impostor, o que significa que o patrão decidiu brincar com ela. Ela não entendia por que John fez isso, mas como ela estava aqui, valia a pena obter mais informações. Subindo as escadas, eles voltaram para o quarto de Julia, quando Nick começou a fazer perguntas. Julia não tinha medo de perguntas. No momento ela era uma mulher comum desempregada que se considerava muito legal. Naquele momento, John os conheceu, ficou feliz que seu subordinado e Julia encontraram uma linguagem comum. Ele se divertiu com o diálogo e decidiu perguntar se os heróis gostaram do encontro. Nick imediatamente começou a dar desculpas e dizer que Julia não fazia o tipo dele, já que gostava de loiras. Essa situação divertiu Julia. Ela não disse nada, pois Nick contou tudo por ela. John continuou a olhar com um olhar frio e severo, mostrando seu descontentamento. Julia não olhou para John, desviou o olhar e abaixou a cabeça. A heroína ficou surpresa ao ver que John cuidou de suas roupas e pediu que ela se trocasse. A menina gostou da camisa, ela se sentiu livre com ela, então estava pensando em ficar com ela. Mas John insistiu por conta própria, pois para onde iam não poderiam aparecer com tal imagem. Nick entendeu do que o chefe estava falando, mas Julia naquele momento não entendeu nada e simplesmente assistiu do lado de fora. Os homens mandaram a menina trocar de roupa e seguiram em frente, pois todos os preparativos já haviam sido concluídos e eles estavam prontos para ir ao funeral. Chovia muito, John estava sob um guarda-chuva, cercado por seus subordinados. Embora não houvesse emoção em seu rosto, havia saudade e tristeza em seus olhos pela perda de seu povo. Nick e Julia ficaram de lado, observando silenciosamente a cerimônia do enterro. A menina ficou surpresa, pois acreditava que as quadrilhas criminosas não homenageavam os mortos. Cada um segurava uma flor na mão e se despedia do falecido, olhando o carro funerário e o caixão. Alguns tentaram conter suas emoções, enquanto outros choraram amargamente, de luto pelo falecido. Julia se aproximou de John e também orou pela calma do falecido. John olhou para a garota, ele não esperava que alguém como ela orasse por seu subordinado. O patrão sugeriu que Julia sentássemos juntas e terminassem a conversa de ontem. De pé sob o mesmo guarda-chuva, a garota concordou calmamente, ela entendeu para onde tudo estava indo. A chuva parou, assim como a cerimônia. Julia e João já estavam sentados na mesma mesa. Julia estava falando sério, porque agora isso é um assunto de suma importância. Ela precisava ter certeza de que John não perderia o interesse por ela e que ela teria a chance de cooperar com ele. Ao fazer uma pergunta a John, ela o distraiu da conversa com o cozinheiro. O homem estava pensando na resposta. Sentada bem na frente de John, Julia estava pronta para responder a todas as suas perguntas. Então John decidiu perguntar o que exatamente a garota queria. Isso o interessou mais. Julia queria muitas coisas, mas reduziu seus desejos a 3, e a primeira que queria era conseguir ajuda para encontrar Christopher. Em segundo lugar, ela queria rastrear a pessoa que incriminou seu irmão. John ouviu com atenção. Em terceiro lugar, a garota estava interessada em saber onde estava seu prato. John nunca esperava ouvir isso. Julia ficou sem graça, embora ela mesma tenha feito essa pergunta, mas já era hora do almoço, ela queria comer. John gostava de ver a garota ficar envergonhada, gostava de observar as emoções dela. Voltando-se para seus subordinados, John pediu a todos que saíssem e os deixassem em paz. Todos foram embora. Agora o diálogo deles pode ser considerado privado, o que até certo ponto agradou a garota. John deu à menina sua porção de comida, agora ela pode saborear a refeição. Julia agradeceu modestamente a John por isso e aceitou o prato. Ficou satisfeita porque o chefe da máfia cuidou dela. Olhando para os talheres, Julia pensou que precisava colocar uma faca no bolso, só para garantir. John levantou-se de repente. Quanto mais pensava, mais engraçado ficava. Ele se aproximou e disse que não sabia nada sobre ela, uma mulher misteriosa. John tem agentes de inteligência muito competentes trabalhando para ele, mas mesmo eles não conseguiram desenterrar qualquer evidência incriminatória. John não gostou nada disso, olhou para a garota com um olhar frio e severo, e também quis avisar.
John agarrou abruptamente Julia pelo pescoço, para o qual a garota claramente não estava preparada. O homem queria avisá-la que domesticar animais selvagens indomados era seu hobby. E também, nesse aspecto, ela o excitava terrivelmente, ele queria possuí-la. Julia achava que John era louco, ele era muito mais perigoso do que ela pensava. John olhou para ela sem desviar o olhar, ele queria pegar essa mulher, domesticá-la. Ele já tinha uma ideia de por qual parte do corpo começaria e o que faria primeiro. Julia já entendia os gostos de John e queria se libertar, então tentou tirar a mão dele de seu pescoço. Olhando ameaçadoramente para a garota, John chamou um nome desconhecido para Julia, ele queria descobrir quem era. Mas Julia não entendeu de quem John estava falando, porque não tinha conhecimento dos detalhes do caso. A heroína percebeu que John havia assistido ao vídeo, mas naquele momento o homem apenas exigiu que a garota respondesse a sua pergunta. John não recuou, esperou uma resposta, mas Julia não sabia quem era, então não pôde dizer nada. A menina começou a se lembrar de todos os detalhes do vídeo, ela conseguiu se lembrar do cara que seguia seu irmão, abaixando-se levemente. Como apenas Christopher tinha os explosivos, Julia pensou que um informante inimigo o estava seguindo. Ela percebeu que era Gavin Smith, um ex-agente do FBI, mas Julia não o conhecia pessoalmente. John o conhecia, Gavin era o melhor agente do FBI e esse homem também caçava a máfia. Gavin enganou John para que declarasse guerra à máfia de Nova York e posteriormente quis eliminá-lo. No entanto, Gavin deixou repentinamente seu posto e desapareceu do radar, mas agora John o viu na fita e está em busca de vingança. Julia não sabia o que dizer naquele momento, a mão de John apertava cada vez mais seu pescoço e sua respiração ficava irregular. A heroína tentou chegar aos talheres e pegar uma faca para se defender de alguma forma. João queria que Julia parasse de brincar, ele está cercado de inimigos, então nem acreditaria em Deus. O chefe da máfia ameaçou a menina, ele acreditava que ela não tinha o direito de lhe pedir nenhum favor. Julia já havia alcançado a faca e a segurava nas mãos, com conversas tentava justificar o irmão e distrair o inimigo. Fechando os olhos, ela começou a balançar a faca, libertando-se assim do estrangulamento. Naquele momento, a garota involuntariamente caiu direto no pescoço de John. Ela o feriu, se o corte tivesse sido um pouco mais profundo, John teria morrido, mas Julia estava apenas tentando se defender. John cuidava de seus subordinados como se fossem da família, e Julia também tinha o direito de proteger o irmão. Apontando a faca diretamente para John, a garota continuou a justificar o irmão e a afirmar que Christopher nunca teria traído seu arbítrio. John olhou para a garota com um olhar confiante, ela levantou muitas questões com seu comando. Olhando para Julia, John entendeu que a pessoa mais misteriosa era a garota à sua frente. O olhar de Julia tornou-se severo, ela estava cansada de repetir pela 100ª vez que não trabalhava para o FBI. A heroína continuou segurando a faca perto do pescoço de John, ela entendeu que o homem não acreditaria nela tão facilmente. Julia ficou incomodada com tamanha desconfiança, mas as palavras de João foram justificadas, pois nem ele conseguiu informações sobre ela. Aí a heroína resolveu contar sobre si mesma, ela é mercenária de uma empresa militar privada, no Dia dos Namorados. John não conseguia acreditar em palavras sem evidências, esta situação o confundia. Julia contou tudo, mas entendeu que era improvável que John entendesse alguma coisa. A menina não conseguia conter as emoções, talvez fosse muito mais fácil se ela fosse agente do FBI. De repente, o homem parou a garota e a pressionou contra a parede, não conseguiu mais se conter. Quanto mais novidades são reveladas, mais cresce o interesse desse homem por Julia. John agarrou Julia pelo pulso, continuou a pressioná-la contra a parede, não conseguia mais se conter. De repente, ele a beijou, não lhe dando chance de escapar do contato de seus lábios. Julia tentou sair, ela não queria beijar um estranho que também era chefe da máfia. Mas John não ia deixá-la ir, ele olhou para a garota durante o beijo e queria mais. Julia tentou afastar John, mas o homem a segurou com força, então ela não teve escolha a não ser desaparecer em seus braços. Segurando uma faca nas mãos, ela ainda não desistiu de tentar escapar do abraço do homem. De repente, ela enfiou a faca no ombro de John, mas ele não reagiu. Ele continuou a beijá-la e só parou por 1 minuto e respirou fundo. John queria que Julia mergulhasse a faca mais fundo para que ela pudesse aproveitar plenamente esse momento. A heroína começou a pressionar a faca e enfiar mais fundo, mas John não deu sinais de dor. Julia ficou surpresa com o prazer que o homem à sua frente estava desfrutando naquele momento. Essa dor apenas estimulou nele um desejo pecaminoso, que assustava cada vez mais a heroína. Ela não podia permitir mais nada, então imediatamente empurrou John e se libertou.
Ela parou por um momento para recuperar o fôlego, deixando marcas de mãos no pescoço de Julia. John enxugou o suor do rosto e tentou entender o que não combinava com a bela dama. Ao sair, Julia apenas disse que não estava aqui para matar, pois tinha um plano completamente diferente. Embora a heroína não tenha tentado escapar, após o incidente ela foi rapidamente capturada e algemada. Algemas foram colocadas não apenas nas mãos, mas também nas pernas, aparentemente para impedi-la de se mover. A heroína não gostava de estar nesta posição, ela queria liberdade. Mas John não ia dar isso a ela, talvez gostasse desse tipo de garota. O médico estava tratando do ferimento de John e vários guardas estavam perto de Julia. John entendeu que as algemas não iriam deter a heroína, mas ela ainda não conseguiria escapar. Julia não gosta desse arranjo de coisas, mas mesmo assim decidiu se comportar com diligência. Os planos da garota começaram a desmoronar, ela se imaginava como uma gangster comum que seria facilmente desviada da sede de vingança. Mesmo que a aventura fosse arriscada, ela acreditava que conseguiria enfrentar tudo. Mas parecia que Julia havia calculado mal, isso a chateou, mas não havia como voltar atrás. Quando o médico terminou de tratar o ferimento de John, Julia começou a falar sobre Gavin. Ela queria saber se John sabia onde o ex-agente do FBI poderia estar, talvez ela pudesse ajudá-lo de alguma forma. E Julia também estava interessada em saber por que o agente do FBI queria John morto. John não sabia a melhor forma de responder à pergunta da garota e continuou em silêncio por algum tempo. Mas depois, respondeu John. Julia ficou maravilhada com o que ouviu. Ela não esperava que um agente do FBI estivesse em busca de vingança por seu irmão assassinado. A heroína levantou-se abruptamente e começou a ser rude com John, o que até certo ponto a magoou pessoalmente. John gostou da reação forte da garota, o sorriso em seu rosto mostrava o quanto ele estava satisfeito. Julia tentou se conter, ela entendeu que o homem à sua frente estava tentando manipulá-la. Recostando-se na cadeira, Julia se perguntou por quanto tempo John iria mantê-la na coleira. Ela continuou fazendo perguntas, tentando descobrir em que condições John a havia libertado. Mas John apenas disse que só poderia libertá-la quando pudesse confiar nela, e por enquanto ela poderia se considerar uma prisioneira. Você pode se livrar dos cativos a qualquer momento. Após essas palavras, John esperava a reação de Julia. Cerrando os punhos, ela tentou conter suas emoções e não bater nesse cara atrevido. Ela não podia simplesmente limpar as calças aqui, então imediatamente começou a pensar em um plano de ação. Julia decidiu fugir e primeiro teve que derrubar os guardas que lhe foram apresentados. E então, pulando pela janela assim, a garota ouviu um som atrás dela. Já havia uma arma apontada para sua nuca, ela apenas pensava em fugir e já estava sendo alvo. O homem avisou-a para não pensar mais em fugir e mandou-a de volta para o quarto. Ele avisou e disse que se ela fosse obediente, poderia ganhar o respeito deles. Julia não sabia como reagir a isso, mas decidiu não resistir mais, pois a vida lhe era cara. A heroína ouviu risadas, ficou surpresa, não entendia quem poderia fazer rir tal situação. John, parado bem na frente dela, não parava de rir, ria tão alto que todos ouviram. O chefe da máfia naquele momento parecia uma criança, riu muito. Essa situação fez Julia corar, ela não entendia por que John estava rindo. John já tinha todas as coisas de Julia sobre a mesa e as examinava cuidadosamente. Tomando a carteira de motorista dela nas mãos, ele a examinou por um longo tempo. John segurou por muito tempo a carteira de motorista de Julia nas mãos e pensou nela. Ele definitivamente tinha ouvido falar dela, a agente lendária, mas quando John a conheceu pessoalmente, ele sentiu como se estivesse olhando para o rosto do ceifador. E enquanto ele olhava para o rosto ensanguentado com olhos loucos, ele se dissolveu nela. O chefe da máfia sentiu uma estranha sensação de liberdade, que nunca havia sentido antes daquele momento. Talvez neste momento John quisesse que a garota à sua frente puxasse o gatilho. De repente, John chamou um de seus subordinados, ele precisava de ajuda. John queria que o assistente descobrisse o que estava escrito no arquivo e encontrasse informações sobre uma pessoa específica. Enquanto o assistente estava saindo, John também pediu que ele encontrasse informações sobre a empresa militar privada para a qual Julia trabalhava. O assistente ficou surpreso. Agora tudo se encaixou, ele entendeu por que Julia era tão perigosa. John se recompôs e se levantou, eles tinham tanto para descobrir e tantas contas para acertar. Julia sentou-se calmamente algemada, ela estava triste por eles não a ouvirem. Ninguém veio em seu socorro, apesar dos gritos dela, e assim o dia terminou. A heroína precisava ir ao banheiro, mas não conseguia sozinha, essa situação a envergonhava.
De repente, John entrou no quarto dela, ficou feliz ao ver a mulher violenta acorrentada. Julia continuou a implorar a John que a tirasse das algemas, mas o homem mudou facilmente de assunto. Ela pediu para tirar as algemas dela pelo menos por 1 minuto, pois ela realmente precisava ir ao banheiro. Mas o homem continuou a olhar para ela com seu olhar frio. E então, sentando-se na cama dela, ele se inclinou diretamente em sua direção, olhando diretamente em seus olhos. Ele pegou as algemas. Julia já começava a pensar que estava prestes a ser libertada. John não tinha intenção de libertar a garota de suas algemas, ele gostou muito mais dessa imagem. Estando nesta posição, Julia implorou que ela fosse liberada apenas por 1 minuto. O homem não conseguia mais controlar seu desejo animal, Julia o estava deixando louco. Ele alcançou os quadris dela e começou a baixar as calças, estendendo as mãos por conta própria. Julia ainda não era confiável, então suas mãos estavam algemadas nas costas, ela finalmente poderia ir ao banheiro. Depois de ir ao banheiro, ela voltou imediatamente para a sala onde John já a esperava. Julia decidiu que, já que o próprio John tirou as calças, deixe-o colocá-las de volta nela. John continuou zombando da garota e provocando-a de todas as maneiras possíveis. Ele achou engraçado. Aproximando-se dela, ele decidiu ajudá-la a lavar as mãos, pois ela não conseguiria fazer isso sozinha. Julia não entendeu o que o homem queria dela. Ela continuou recuando. Pressionando a garota contra a pia, John abriu a água e verificou a temperatura. Foi desta forma que o homem decidiu ajudar a menina a lavar as mãos depois de usar o banheiro. A heroína não conseguia entender como eles estavam naquela posição, isso a envergonhava. Julia ficou envergonhada, mas John permaneceu calmo nessa situação. O homem continuou a lavar bem as mãos da menina, acariciando-as um pouco. Ele não a soltou e segurou suas mãos, querendo cada vez mais neste momento. Julia levantou a cabeça, olhou diretamente nos olhos dele, apoiando o queixo em seu peito. John olhou com confiança para a garota que estava em seus braços naquele momento. Ele fez outra pergunta muito estranha, que fez a garota corar ainda mais. Abrindo as pernas da menina com o joelho, ele perguntou se ela gostaria que ele enxaguasse outros lugares. Julia já sabia como John poderia ser, mas declarações tão raras e diretas apenas a repeliam. John não esperava que a garota preferisse as preliminares de longe, ele queria agradá-la. Julia ficou indignada com tal ordem do homem. Ela nunca teria ido para a cama com ele depois de tal estrangulamento. Mas isso não repeliu o homem, apenas o excitou ainda mais, então ele continuou a se aproximar da heroína.